E aí, galera, antes da gente começar a entrevista maravilhosa, vou deixar aqui a vinhetinha do evento Hallelujah em São Paulo, que vai acontecer mês que vem, hein? Para vocês darem uma conferida. Bora lá! Diretamente da cidade de São Paulo, capital. Por que Lucas Ninja, cara? Bom, Peter, boa noite. Boa noite. Para todo mundo que está acompanhando também. Que alegria estar aqui. Só complementando, eu sou da cidade de Salto, Ah, é Salto. interior de São Paulo. Ah, tá bom. Não é capital, não é São Paulo, capital. Salto, capital seria São Paulo, né? Eu moro no interior de São Paulo. Fica próximo a Campinas, Indaiatuba, Itu, aquela região. Mas você não mora na capital de São Paulo. Não, Isso moro que no eu digo. interior. Isso. Ah, então tá bom. Então, Lucas, explica, cara, você não explicou. Por que Lucas Ninja? Vamos lá, Peter. Quando eu criei o MSN, isso é um pouco antigo, né, Peter? A gente é novo também. Uhum. Eu lembro que a gente colocava o nosso nome, sobrenome, e o Lucas Augusto Rosa não entrava. Eu lembro na informática, o professor falou, coloca Ninja. E quando a gente subia o subnick, vinha o nome e o nome que você colocou, né? E aí acabou ficando Lucas Ninja. E você curtiu o nome e pegou. Eu fui deixando, depois que eu tive uma experiência com Deus, eu também falei com o fundador da minha comunidade, falou, não, deixa que a igreja teve os samurais que defenderam tudo, e eu fui estudar, realmente, teve alguns samurais que defenderam o Japão, por exemplo, de atentados contra a igreja, então acabei mantendo esse nome, Peter. Legal. Deus. A vitória, teu sangue redentor, por nós derramou. E aí, pessoal, você que nos acompanha aqui no Santo Café, no nosso Santo Talk, hoje estamos com um DJ na pista. Que é isso, minha gente? Com vocês, o DJ Lucas Ninja. Gente, que alegria estar aqui no Santo Talk, tomando esse café, né, Eva, com você. Eu me sinto privilegiado, hein, de estar aqui hoje. Tantas pessoas passaram por aqui. Hoje eu tenho a graça de poder partilhar um pouco, falar de Deus, falar de música. Eva, fica à vontade. Obrigada. Primeiramente, eu quero te agradecer por ter aceitado o convite, por estar aqui conosco também. É uma alegria enorme receber você, como foi outros convidados também que a gente recebeu. Nossa, fico super feliz. E aqui a gente sempre começa com a pergunta do santo de devoção. Qual é o seu santo de devoção, Lucas? Bom, Eva, eu tenho um carinho por vários santos, né? São vários santos que, ao decorrer da nossa vida, nos acompanham. Mas meu coração é franciscano, então sou muito devoto de São Francisco. Mas eu gosto muito da espiritualidade de Santa Terezinha, né? E atualmente estou rezando com o Padre Léo. Então, cada época da nossa vida, a gente vai colocando um santo, um beato, um servo de Deus para nos ajudar na caminhada. Que legal. Realmente são fases, mas igual já dando um spoiler aqui que você é um missionário, né? Já tem os seus padroeiros com você. Sim, eu sou missionário da comunidade Aliança de Misericórdia, né? A gente tem 3 elos, muito parecido com as novas comunidades, né? Tem a comunidade de vida, que são missionários que deixam as suas casas, né, para servir a obra. Tem meu caso, que é um missionário de aliança, sirvo na comunidade, faço as formações. Nos finais de semana, tenho esse trabalho de evangelização com os jovens através da música, depois a gente pode se aprofundar um pouquinho mais. Maravilha. E a gente também tem os benfeitores, os amigos da comunidade que nos ajudam aí também com as orações, com alguma coisa que a comunidade necessita.
Que legal. E conta um pouco da sua história de vida pra gente. Você sempre foi de dentro da igreja? Como é que é? E como também foi já esse processo para você? Bom, Eva, tudo começa, né, na época do MSN, nosso antigo comunicador antes do WhatsApp, as Gente, ferramentas, adorava mandar um negocinho vibrando lá. tremia a tela. O pessoal não respondia, a gente pedia atenção. É uma coisa incrível, assim, né, que a gente tinha de ferramentas. Lá eu pude conhecer uma jovem, né, que ela depois se tornou missionária da minha comunidade, né, tudo. Porém, eu vivi uma vida, assim, um pouco desregrada na parte sexual. Eu era do rock, né? Então a gente é um pouco mais rebelde, né? Em relação à religião, a Deus, essas coisas. Confesso aqui publicamente, vai ficar gravado. Eu não gostava da igreja, né? Eu fiz a minha crisma, a minha catequese, obrigado pelos meus pais. Uhum. Mas eu sempre fui criado dentro desse âmbito católico, né? De religião, mas como a gente vivia uma época meio rebelde, enfim, como a Mas gente fala, do nosso assim, próprio nariz. só complementando, né, que tipo, acontece ainda hoje em dia, né, de ter essa parte da pessoa fazer crisma, fazer primeira Eucaristia por essa obrigação, entre aspas, né? Sim, exatamente. Como muitos jovens, pessoas são criadas dentro do âmbito cristão, né? É costume dos pais passar esse legado. E tá correto, tem que mesmo semear, né? Depois aquilo que o filho vai escolher é uma questão de escolha, né? Assim como na vida de Santa Mônica, né? Rezou durante a vida toda e Santo Agostinho se converte. Eu coloco muito a minha vida parecido com Santo Agostinho, né? E nisso, só voltando agora à questão, conversava muito com essa jovem. Diversas vezes eu tentava sair com essa jovem, eu nunca conseguia, Eva. Ela nunca me dava Friendzone. atenção. E bonito do jeito que eu sou, cara, é difícil, né? Mas teve um dia que ela me surpreendeu. Eu falei, por que você não sai comigo? Tudo. Ela falou assim, eu não saio com você porque eu namoro. Meu namorado é Jesus. Na hora eu fiquei, caramba, como que ela namora uma pessoa que ela não vê? Aí eu fiquei assim, ó. Mas tá, tudo bem, vamos continuar aqui. Vamos ver até onde vai dar. Depois, algumas vezes, tentei de novo. Só que um belo dia, ela sempre colocava uma frase no MSN, né? De um retiro que a gente tem na Aliança da Misericórdia, chama Talita Cu. Que é aquela passagem da Bíblia, né? Da fila de Jairo, lá, ela está desfalecida. Jesus fala, Talita Cumi, né? Levanta-te. Levanta-te. Uhum. E nisso, eu, leigo, não sabia nada da igreja. Eu achei que aquilo que ela estava divulgando era uma festa de uma menina, né? Eu não entendia que era um retiro espiritual. Aí já começo, como diz aquela frase, né, Eva? O golpe tá aí. Quem quer? Sim, caí no golpe. Aí eu falei pra ela... Trombei, tropecei e afundei no golpe. Jesus, ele sabia o jeito que ia me pegar, né? Ele tem as táticas dele ali de evangelizar e de trazer a gente para perto. As pedagogias, né? Ele é incrível. E nisso eu falei, eu quero ir nesse local, né? Você quer ir e tal. Ela não falou o que era, né? Eu estranhei no começo, porque assim, a gente na Aliança faz o retiro dentro dessas escolas por conta das estruturas, a gente consegue colocar os dormitórios, banheiros. Aqui na minha cidade a gente não tem um centro de evangelização, um local que a gente consegue trabalhar, né? Tem outras dioceses que até tem algumas coisas parecidas, sim. Hotelzinho, né? Alguma coisa nesse sentido. Cheguei na escola, comecei a estranhar, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo, um monte de gente falando, Jesus te ama, Jesus te ama. Teve uma hora que aquilo encheu meu saco. Eu falei, sai daqui, eu sou hétero. Porque eu não aguentava aquilo, a felicidade deles me incomodava, porque eu estava acostumado com uma realidade, né? Que pessoas não estavam nem aí para Deus, né? Deus era um crucifixo na minha parede e era aquilo, né? Sabe? Cheguei no encontro, já me estranhei ali, falei, eu quero ir embora, né? Mas o que acontece? Como a gente abre para de menor, depois das 10 horas a gente não permite que o jovem vá embora, né? É claro, se tiver alguém de maior responsável, você pode ir embora tranquilo. Só que eu tive que ficar, dormir, pernoitar, né? E no outro dia eu falei, no outro dia eu vou embora, tudo. E eu não conseguia vivenciar o mistério ali, as coisas que Deus estava preparando para mim, sabe? Porque até então não estava fazendo sentido nenhum. Até um determinado momento, a gente tem uma pregação, né? Que é o Senhorio de Jesus, que foi a primeira vez que eu vi Jesus no ostensório, né? Eu comungava, mas não entendia a dimensão espiritual. Para mim era algo ali que não tinha nada, não tinha sentido.
eu ir na missa, sabe? E na hora que eu vi o diácono, né, ele entra com Jesus, né, eu não entendia que aquele, desculpa usar esse termo, né, tomara que não vire corte, aquele troféu, que parecia que ele estava carregando um troféu com algo branco, aquilo refletiu muito forte, sabe? Como se fosse uma luz vivenciasse sobre a minha vida, sabe? E naquele momento eu comecei a chorar, eu comecei a viver, a partir desse momento, o encontro do Talitacu, né? E eu tive a minha experiência no repouso do Espírito também, né? Foi a minha primeira experiência espiritual com Deus, assim. Então foi a partir desse momento que eu comecei a me abrir e a ter as minhas experiências com Deus, né? Depois desse encontro que eu tive. Ali foi o seu date, né? O encontro marcado. Literalmente, né? Assim como Paulo caiu do cavalo, né? Eu também caí do cavalo nesse exato momento, como a luz veio. Deu match. Chipou, né? Olhei para ele, ele olhou para mim e falou: já era. Seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir. Não teve como. Com certeza. E para você, assim, essa experiência, ela fez essa transformação. Em muitos jovens isso acontece também, né? Faz essa parte, né, do Senhor, ele tem a pedagogia para cada um de nós, porque basta a gente aceitar. No caso, de alguma maneira, ele fez com que você aceitasse o convite e deu certo. Sim, sem dúvida, Eva. Algo muito interessante, né? Uma época também da minha vida passada, né? Eu fiz parte de uma organizada do Palmeiras. Nesse final de semana não ia ter jogo do Palmeiras. Ou seja, eu só fui pro encontro. Exposed. Eu só Como ia. fala, exposed? Eu só Olha a fui pro exposição. encontro. Eu tô praticamente me confessando aqui, gente. Eu abri meu coração para Eva aqui. Revelações, gente, revelações. E é muito interessante como Deus ele tem o tempo de cada coisa, né? Às vezes, talvez se eu tivesse semana, não ia ter jogo do Palmeiras, né? Não, tudo bem, as coisas estão caminhando, eu vou, tudo, né? Só que daí, a experiência que eu tive com Deus foi muito forte, né? Eu deixei amigos, deixei pessoas que andavam comigo, principalmente, juntos, sabe? Algo muito engraçado que aconteceu na minha vida. Eu nunca estudei direito na escola. Depois da minha conversão, eu quis estudar, né? Eu quis me aprofundar. Eu era aquela pessoa que ficava no fundão, bagunçava, tumultuava a escola ali, né? A sala de aula. E eu lembro quando eu fiz a minha experiência com Deus, na segunda-feira eu estava na primeira carteira. Que eu queria aprender, sabe? Eu queria dar valor em tudo que eu vivenciei, né? E mais doido ainda, né, que eu me lembro que a diretora, depois de 2 semanas, ela foi na sala, né, ela falou: Lucas, você não tá indo pra diretoria? O que tá acontecendo? Aí eu, com aquele olho apaixonado, falei: eu conheci Jesus. Ela falou: o quê? Não, peraí. Ela pegou a cardeneta e falou: presente, presente, presente. Aí ela olhou e falou: graças a Deus, Santa Rita de Cássia me ouviu. Que belezinha. Aí ela falou: depois que der o sinal, né, do intervalo, você vai lá e a gente vai conversar. Aí eu fui, né, testemunhei tudo que Deus fez na minha vida. Ela viu que eu tive uma metanoia, né, uma transformação ali, tudo, né, e depois ela falou: um dia que vocês precisarem, vocês podem usar a escola, tá? Você pode fazer esse retiro aí, leva mais gente da sua sala. E foi muito engraçado. Leva. Eu tava tão chato, assim, eu tava uma pessoa tão convertida, né, que chegou um momento dos últimos dias de aula, né, que eu sentava sozinho, porque eu queria falar de Deus para as pessoas. Eu não conseguia mais não falar de Deus, né, das minhas experiências. Só que daí começa a brincadeira, né, a zoeira dentro da sala de aula. O cara bagunçava e do nada vira o santo, né? E partilhando também, teve um amigo meu que falou: eu quero ir lá também nesse Talitacu, eu quero ver o que você fez lá. Isso é uma lavagem cerebral. Eu vou lá e vou provar que isso é mentira. Que é o do cavalo também, né? Volta na segunda-feira, tudo, ele tinha uns piercing, sabe? Tudo sem os piercing, vida mudada, cabelo arrumado. Caraca! Foi uma transformação, sabe? Dentro de onde eu estava, da escola, né? Que eu estudava, né? Há pouco tempo atrás, só concluindo a parte da escola, eu fui fazer estágio de filosofia. Eu escolhi a escola que eu estudei, né? E a coisa mais doida é que eu cheguei na sala, na sala dos professores. Alguns professores me reconheceram, alguns ficaram cara fechada, né? Porque a única coisa que eles tinham de lembrança minha eram as coisas ruins que eu aprontei na sala de aula, né?
E nisso, a diretora chega, ela fala assim, ó, a gente está aqui com o Lucas, né? Ele é professor de filosofia, né? Estagiário. E ele tem um texto muito legal, porque ele foi para Amazonas, né? Ele foi para vários lugares evangelizar, falar de Deus. E eu queria que ele contasse para vocês. Aí eu falei para os professores, tudo, né? Nossa, Depois eu que legal essa compartilhei isso com os abertura. alunos também dentro da sala de aula. Então, eu praticamente, né? Eu tive essa graça de poder voltar na minha escola um dia para poder testemunhar a minha transformação. Nossa, que legal. Nossa, bem diferente, assim. E o legal é a abertura que eles deram em receber o seu testemunho também, né? Sim, sem dúvida, Eva. O que mais chamou a atenção dos alunos foi o fato de eu ser DJ, né? Falou, nossa, professor, não Ah, acredito, você imagino. produz muito. Nossa, professor, você é muito famoso, que não sei. Não, calma, gente, não é assim também. Aí teve acho que foi na festa junina deles, né? Eles vieram pedir para mim, professor, você não pode só pelo menos soltar as músicas, trazer o aparelho para a gente ver e tal. Eu falei, não, tá, o professor vai trazer o aparelho e tudo. E era muito engraçado, né, Eva, que eu não ficava na sala dos professores, eu não conseguia sabe, tá ali. Eu saía na hora do intervalo, eu saía com a galera, com os alunos, ficava trocando Ah, ideia, que sabe? legal. Porque eu não conseguia eu não conseguia desprender, sabe? Eu aluno, porque eu estava na escola onde eu estudei a vida toda, e lá dentro onde eu estava, né? Então, eu fiquei ali conversando com eles, a gente estava até montando uma rádio lá dentro da escola, né? A pedido da diretora. A diretora falou, não, você tem que fazer isso aqui, tem que fazer balada aqui, não sei o que ter. A diretora deu abertura total, sabe? E é muito bonito, né? Até comentava isso alguns dias com alguns irmãos de comunidade, né? São Francisco fala uma frase que eu acho fundamental na nossa vida. Ele fala que a gente tem que tomar muito conta do nosso dia a dia, da nossa vida, porque talvez o único evangelho que as pessoas têm para ler seja a nossa vida, sabe? O nosso Sim, cotidiano. Então a verdade. gente precisa ser o testemunho vivo onde a gente está. É dessa forma que a gente consegue, né, ser sal da terra e luz do mundo, do jeito que Deus escolheu para a gente ser, né? A gente tem o nosso jeito, as nossas características, e é assim que a gente vai evangelizar, né? Sem dúvida. E assim, você falou do seu processo ali de conversão e tudo mais. Além, né, do seu próximo passo, ser sentar na frente ali na sala de aula, e na sua vida, qual foi o seu próximo passo? Depois que a gente, né, termina a escola, né, tem a questão profissional, né, que a gente precisa tomar rumo, né? O que será da minha vida? Vou ser um padre, vou ser um missionário, vou casar, vou ser um publicitário, né, que no meu caso de formação, né? Então, o próximo passo... Opa, publicidade aqui também. Ah, caramba, hein? Cadê a carteirinha? Marqueteiro. Mostra a carteirinha. Tô brincando. Mas eu acredito que seja a questão profissional, né? Às vezes é muito difícil testemunhar a Deus dentro do nosso trabalho. Então, muitos lugares não permitem a cruz, né? Às vezes a gente tem que, às vezes, segurar, né? Até por conta dessa pregação que eles falam que o Estado é laico, tudo. Às vezes a gente tem que segurar, nos policiar algumas coisas, mas não deixar de dar testemunho, sabe? Eu acho que é por a questão do gesto, sabe? O carinho pelo próximo, o respeito, né? Até pegar um café pro outro, se sentir amado por Deus, né? Eu acho que é questões de se manifestar na vida das pessoas e testemunhar. Eu acho que meu próximo passo foi sair da escola, né? Sair dessa zona de evangelização e ir para um outro local, né? Para que a gente conseguisse também falar de Deus, né? De manifestar a presença dele, né? Depois que eu saio da escola, o meu maior sonho era ter sido militar, né? Eu não consegui realizar esse sonho, infelizmente. Eu fui reprovado no exame de vista. Cancelado. Nossa, eu fiquei tão triste. Eu falei, caramba, Deus, eu Que nunca te pedi dó. nada. Eu nunca te pedi nada, assim. Mas eu tinha um plano, né? Eu trabalhei durante 4 anos de telemarketing. É uma profissão muito desgastante, né? Psicologicamente, é uma loucura total dentro de um call center, né? Você trabalha 6 horas, mas a mente sua fica ali muito insana. Né? Mas Eva, eu te pergunto, será que é possível testemunhar a Deus nesse lugar? Aí eu vou falar para você, é possível. Eu tenho um testemunho que isso marcou a minha vida, sabe? Eu acho que esse dia que eu recebi essa ligação, eu entendi por que Deus queria que eu estivesse lá. Um belo dia, eu trabalhei no dia 24 para o dia 25 de dezembro, né? Natal. E quase no Natal. Natal. Eu atendo o telefone, né? Lucas, bom dia, com quem eu falo. Na hora que eu
Na hora que eu atendo o telefone, coincidência, eu tô com um headset aqui, agora que eu vi. Pode. Se você quiser entrar na cena, pode entrar, tá? E nisso, né, a pessoa me ligou, né, era uma senhora de idade, ela fala bem assim, ele tem a voz dele e o nome dele. Aí eu fiquei, caramba, o que que essa mulher... Fiquei assim, né? Falei, Lucas, bom dia, com quem eu falo. Aí o marido dela pegou, meio chorando, falou, viu, Lucas, desculpa, né, a gente ligou para fazer um atendimento, mas a gente pediu uma resposta também para Deus. Eu falei, mas o que aconteceu, né? Ele falou assim, hoje faz 1 ano que meu filho Lucas morreu e a gente pediu a Deus uma resposta, né? E um consolo. E a gente está falando com você agora, a mãe dele está aqui do meu lado, era uma senhora de idade, pelo jeito, né? Aí nisso eu respirei, falei, não vou chorar. E o coração, né? Aí encheu assim, falei, meu Deus, agora o Lucas vai sair da ligação, né? Aí eu falei, não, eu não me recordo o nome da pessoa, né? Eu comecei a falar com ele, tudo, dar uma direção espiritual por telefone, tudo. Sei que eu fiquei 30 minutos ali, conversando com eles. Não fiz o atendimento do que era para ser feito, sabe? Mas eu entendi que Deus, ele usou da minha pequenez ali, né? Do meu nome, né? Para se manifestar na vida deles. E tem vários testemunhos dentro do call center, pessoas que foram tocadas por Deus, sem eu falar nada, sabe? Sem eu usar uma cruz, sem usar nada, sabe? Só com a presença, sabe? As escolhas nossas, né? É como eu falei, a gente tem que cuidar bem da nossa vida, né? As pessoas olham muito, né, a nossa conduta. Nossa, bem impactante, viu? Forte o seu testemunho. E como você, tipo assim, né? Nessa época você já tinha conhecido a comunidade de aliança? Então, Eva, eu nunca tinha feito uma experiência com Deus, né? A Aliança de Misericórdia foi minha primeira comunidade, né, que eu participei, e foi onde eu tive a minha primeira experiência com Deus, né? Aí, quando eu tive a primeira experiência com Deus, eu também conheci a Cristoteca. A Cristoteca é um evento que é feito pela Aliança de Misericórdia, né? A gente é o detentor dos direitos autorais. A Cristoteca nasce em 2003, né, com o nosso fundador, Padre João Henrique. É muito interessante como nasceu. Tem muitas pessoas que nos criticam, né? Acho que a gente quer mundializar a igreja, né? Mas existe Nossa, nada a ver, gente. Eu Tem já tudo, participei de Cristoteca, já. Tem tudo, Eva. Mas Tem aí, tudo. né, quando a gente entende o porquê da Cristoteca, né, como nasceu, o Padre João Henrique nos fala, ele estava no exorcismo na Itália, né? E o sacerdote tem essa autoridade, né, de conversar com o demônio ali, né? E ele perguntou para aquela jovem que estava possessa aonde mais levava os jovens à perdição. E o demônio respondeu que era nas discotecas. Aí o Padre Henrique pega aquela informação, né, volta para o Brasil, chama os missionários e fala, precisamos criar um espaço jovem, precisamos criar uma cristoteca, lugar onde tem adoração, confissão, direção espiritual, música, um lugar completamente diferente para que o jovem consiga entrar naquele lugar e ser impactado, né? Então a Cristoteca, ela é feita em vários lugares do Brasil, né? Infelizmente a Aliança não tem como ter controle por esse nome, né? Porque vários lugares usam sem a nossa liberação do nome. Né? Então, querendo ou não, né? Uma partilha até de coração aqui para quem está assistindo, a gente já foi muito criticado, mas a gente tem uma pedagogia de trabalhar, existe uma forma de realizar a Cristoteca. Outros lugares pegam o nosso nome, né? E fazem como se fosse uma festa normal dentro da igreja, né? Então, infelizmente, a gente não tem como ter controle. Nós fiscalizamos, né? Mas depois também é a questão da liberdade, né? Aquilo que eles querem vivenciar, a gente não tem como impedir juridicamente, né? Fica até meio estranho a aliança chegar e querer barrar um evento, né? Mas a gente também tem os cuidados com o nome, o zelo também, porque tem vários testemunhos de pessoas que estavam passando na rua, entram dentro da Cristoteca e vivenciam uma experiência de Deus, sabe? Então não tem como a gente querer mundializar a igreja, como muitos falam. Ah, com certeza. E ali, por exemplo, né? Você falou que você teve o primeiro encontro com Deus e depois teve essa experiência da Cristoteca e aí você foi se envolvendo na comunidade de aliança. Isso. O meu desejo sempre foi ser DJ, né? Antes de ser da igreja, né? Só que, por conta de ser de menor de idade, infelizmente, na minha época, não podia ficar dentro da casa noturna depois das 10 horas, né? Olha Deus cuidando de mim novamente, não? Tá vendo?
Tudo era cuidado, que beleza, hein? Cuidado. E a gente, como missionário, a gente tem uma demanda muito grande de evangelização. Ou seja, eu tive o desejo, corri atrás, né? Comprei as coisinhas, né? Em 24 vezes sem juros, né? Como qualquer missionário, parcela. Aí eu comecei já a engrenar, comecei a participar mais ativamente da evangelização noturna com os jovens, né? E graças a Deus, assim, me levaram a vários lugares que eu nunca pensei que eu ia evangelizar e ele tem me arrastado, né? Ele faz o que ele quer na minha vida. Ele arrasta mesmo, né? E para você, como que é evangelizar através da música, né, da cultura? Porque assim, o jovem, né, hoje em dia, ele ouve praticamente vários gêneros musicais, de tudo quanto é coisa, músicas com letras boas, músicas com letras já mais assim, do nível mais baixo. Como que é para você? Bom, Eva, eu particularmente vou falar para você que eu ouço música todos os dias. Eu trabalho, eu almoço, tudo que eu faço, eu tô ouvindo música. Às vezes, algumas playlists, né, até mesmo Spotify. O que tá tocando no mercado, né, secular, como a gente fala dentro da Sim, igreja? Porque assim, eu não quero mundializar a igreja, mas eu também não posso ficar por baixo em relação à entrega de material, sabe? A gente tem um público que nos cobra também a questão da qualidade musical. exigente. Nos cobram a qualidade musical e eles estão certos. Se a gente quer evangelizar, a gente tem que evangelizar com excelência. A gente não pode fazer as coisas para Deus nas coxas, sabe? Sim, A com gente tem que certeza. estudar, né? Hoje, por exemplo, eu ia para aula de piano, né, Eva? Porque eu vejo a necessidade de eu ter algo a mais para oferecer, né? Eu vou conversar com música, eu tenho que conversar sobre algo musical, sobre escala, sobre essas coisas, porque isso faz parte também dentro do meu ministério, né? Eu produzo música, então é gostoso, sabe? Quando a pessoa fala, nossa, você é DJ, você sabe tudo isso, pai. Você não é o que aperta o botãozinho e faz assim? Não, gente, Aperta o botão. a gente estuda, entendeu? Como, por Legal, exemplo, sim. você teve a experiência de me ver no Hallelujah, né, em São Paulo. Isso. Ali, eu comecei uma experiência completamente diferente com a Shalom também, né? Foi a primeira vez que eu toquei funk em lugar aberto. E tinha uma menina que estava dançando na frente, né? Aí eu toquei o funk, né? Só colocar pro pessoal. Todas as minhas músicas são todas coreografadas. O Diego que anda comigo, né? Ele é dançarino. Então, todas as músicas têm coreografia. Se eu vejo que extrapola, nunca aconteceu, é claro, a gente passa a coreografia para que as pessoas consigam dançar. Assim como o TikTok, Legal. né? Entende? Uhum. A galera tá lá, curte, né? E consegue expressar Deus através do seu corpo, né? Através do, a gente fala louvar a Deus, né? Através do nosso templo, né? Então, Uhum. esse dia eu toquei funk. Aí uma menina olha para outra e fala, nossa, tem isso na igreja. Aí fica assim, ó. E o sorriso dela aqui, sabe? Que E isso me massa. cativou muito. Falei, meu Deus, olha como aqui a música, ela atinge as pessoas, né? Sim. Hoje eu falo que eu toco do eletrônico ao funk, ao brega, a todas as vertentes, porque eu sei que tem público, mas eu também tenho cuidado com a letra. Todas as músicas têm que ter coreografia, né? Porque senão não faz sentido eu tocar por tocar, entende? Eu posso colocar o Uhum. Alok para tocar as minhas músicas. O que vai fazer a diferença é a minha espiritualidade e é o jeito que a gente ministra a música, né? Então, eu tenho um cuidado muito grande em relação à questão da coreografia e da música em si. Nossa, muito bom, legal. E lembrando aqui, né, que uma observaçãozinha, gente, que são os gêneros que a gente está falando, não é questão de letra, né? Exatamente, Porque senão, exatamente. pessoal, a gente está falando aqui de funk, ai meu Deus, tem funk na igreja, tipo assim. Tem, gente, tem tudo, tem tudo. Vai no Spotify, você acha todos os gêneros possíveis de música. Sim, com certeza, acha mesmo. E uma missão que mais te marcou, além do Aleluia? Eu acredito que seja na Amazonas. Foi uma missão que me marcou muito, né? Eu fui por 2 anos para lá, né? Eu fiquei 20 dias. Então, foi quando eu vi a miséria do Lucas, sabe? A gente não ter um lugar para tomar banho, tomava banho no rio, não tinha energia, Nossa, comida tinha, né? Claro, mas era um pouco mais simples. Mas ali eu comecei a me quebrar, sabe? Falar, até onde eu vou, sabe? Aí eu pegava aquele barquinho, sabe? Pequeno.
Aí a gente às vezes andava 2, 3 horas para visitar as comunidades. Aí eu me recordava dos discípulos, sabe? Falei, meu Deus, imagina na época de Jesus, né? Porque não tinha barco, né? A motor. Era muito Nossa, mais não tempo, tinha. né? Ou a Então, galera ia a pé, ou ia, né, com o barco ali. não tinha Uber. Não tinha Uber. Nem Mas, bicicletinha tinha. mas me marcou muito, assim, né? Foi uma juventude que me acolheu muito e isso me marcou muito, assim, a questão da simplicidade. E eu consegui levar o meu ministério para dentro do Alto dos Solimões, né? Evangelizar com a música eletrônica, com a presença minha, de outros missionários também, a gente atender a oração, ouvir os jovens ali. Então isso me marcou demais, assim, sabe, Eva? Uhum. E foram quantos dias? Fiquei 20 dias na Amazonas. Caramba, 20 dias. Ali na evangelização, né? Eu deixo o convite aberto, Eva, se você quiser se aventurar com a gente, vem! Ai, sim, hein? Quem sabe um dia, né? Tudo pode acontecer. Tudo. Em falar rapidinho, né, que a gente tinha falado ali da sua experiência no Aleluia, no Beco do Rolê. Está chegando, né, o Aleluia deste ano em São Paulo. Lucas, qual foi a sua experiência assim mais aprofundada ali que você teve além? Expectativas para esse ano? É muito interessante, né, a proposta do Aleluia, né? Ele não é um evento para quem é da igreja, mas é quem é de fora. Coincidentemente, e até a providência de Deus, né? O Aleluia em São Paulo, ele acontece no mesmo dia do que a Parada Gay. Não sei se você sabe, né? Mas Nossa, não sabia desse. acontece no mesmo dia. E detalhe que a passagem deles, né? Que o pessoal vai para a Avenida Paulista, percorre acho que é da Batatais, lá, não lembro o nome do local certinho, porque eu não sou de São Paulo, sou do interior, né? Então eles acabam Ali no percorrendo Largo né? da Batata, né? Eu Isso, lembro. Largo da Batata, isso mesmo. Então, até de forma estratégia, né, a comunidade do Shalom tem esse cuidado, né, de evangelizar também essas pessoas. E eu vejo o evento completamente para a galera que não é, da igreja, né? Pô, eu acho muito legal uma pista de skate que eles montam, né? Tem um local lá que o pessoal faz os grafites. Sim. E, é uma coisa incrível que enche os meus olhos, né, de ver como que a igreja é rica de carisma, meios de evangelização. E eu falo para todo mundo, só não encontra quem não quer dentro da igreja, porque tem para todos os gostos. Isso mesmo, legal. E novidades, lançamentos? Tem algum spoilerzinho pra gente? Bom, gente, o que eu posso adiantar é o seguinte, ó, mês que vem eu vou lançar uma música nova, né? Vai ser parecido com um brega funk, um piseiro ali, os meninos da banda Fé Maior. Então vai ser uma novidade, né? Eu vou lançar no mês que vem. E logo mais, já tá pronta a música praticamente, né? Eu produzi uma música com o Rosa de Saron, né? Um remix da música Marca. Então, acho que é apenas Marcas, ou é Marca? É que eu acho que é Marca. É Marca, né? Acho que é com marcas. Eu fico cantando a música e parece que a gente decora. Então, pra galera que segue, então vai ter esse spoiler também e esse lançamento esse ano junto com o pessoal do Rosas. Aí. Muito bom, Lucas. Lucas, brigadão aí mais uma vez pela sua presença. Então, se Deus quiser, nos encontraremos no Aleluia em São Paulo, pessoal. Vocês todos estão convidados a estarem lá presente, é muito legal. Falar um pouquinho da minha experiência lá, que eu gostei muito, foi a primeira vez que eu fui ano passado, né? E aí teve o pessoal... Ai, Jesus amado, Fraternidade São João Paulo II lá, que foi a primeira vez que eu vi o show deles. Ai, foi a loucura, porque eu nunca tinha visto um Frei dançar pulando no palco. Ai, aquilo me tocou muito. Eu falei até pra Sofia, que ela também, né? Ela canta lá também. E aí, nossa, achei muito legal. E também a gente tem o nosso DJ aqui, vai estar lá no Pico do Rolê. É isso, né? Eu tô com a impressão que eu sempre falo errado, mas eu acho que é Bico do Rolê mesmo. Então tá bom. Arrasou, arrasou. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Deus abençoe a todos vocês e tchauzinho. Tchau, gente. Até mais.